A pastora está em casa. Obrigada, querido. Deus abençoe. Queridos, que privilégio. Ouvir esse testemunho é realmente um privilégio, porque a única coisa que eu consigo me sentir é uma ajudante bem pequenininha, literalmente, né? Daquele que é grande, daquele que é poderoso, daquele que é infinitamente maior do que a gente possa imaginar. E Deus me deu a graça de conhecer o pastor André, né, dessa forma como ele contou. E eu já conhecia, né, amigos, pastor Milton, pastor Vivi. E hoje eu quero dizer que é uma alegria muito grande, quero agradecer o carinho e a confiança de vocês, de eu poder estar aqui compartilhando um pouco do que Deus tem feito. E eu acredito que sempre que Deus nos dá uma oportunidade, é porque Ele quer derramar sobre mais um pouco de pessoas aquilo que Ele tem feito sobre mim. A cura que Ele tem derramado sobre mim. Nós somos os primeiros a passar pelo crivo da cura. Quando eu olho para a palavra, os ministros e sacerdotes, eu penso, Senhor, quando o Senhor escolheu ministros e sacerdotes, o Senhor escolheu que eles seriam os primeiros a receber a porção da glória e da cura, para então poder derramar sobre os demais. Então é dessa forma, com muita alegria, mas com temor no coração, que eu estou aqui e agradeço o privilégio de poder ser usada pelo Senhor para trazer um pouco daquilo que Deus tem derramado sobre mim. E eu confesso que hoje, ou melhor, durante essa semana, eu já tinha dado a palavra para o pastor, o tema que ele me solicitou, já tinha sido anunciado, mas eu sou muito criteriosa com o Senhor. Eu digo, Senhor, é o Senhor que manda. Se o Senhor mandar mudar, a gente muda. Se o Senhor mandar ficar, a gente fica. Aí, eu fiquei em conflito entre duas realidades espirituais, e entre dois princípios altamente bíblicos. Entre o princípio da sabedoria e entre o princípio do poder de Deus, que opera os sinais e maravilhas sobrenaturais. E aí o Senhor disse para mim assim, só para te lembrar, pequena, esse conflito você vive desde sempre. Por quê? Porque quando eu era criança, eu quero começar essa palavra com esse testemunho, aos 9 anos de idade, eu tive um tumor cerebral. E foi algo muito difícil para a minha família. E por isso, não importa a dor que você esteja passando hoje, seja ela física ou emocional, eu sei que eu posso dizer para você que eu te entendo. Hoje, quando eu orava por vocês, eu não conheço a maioria aqui, mas o Pai conhece. O médico dos médicos conhece. E quando eu orava por vocês, papai me disse uma palavra. Você não os conhece, mas eu os conheço. Apenas diga para eles que você os entende. E eu entendo a sua dor porque foi um período de 6 meses, pelo menos naquela época que eu vivi uma dor física, uma dor de cabeça insuportável. Apesar de criança, eu me lembro perfeitamente. E naquela época, essa dor ela foi limitante, a ponto de eu ter que parar de ir para a escola. Para uma criança foi uma realidade muito difícil. A minha família viveu um drama. Eu não quero entrar em detalhes, porque eu preciso ser sucinta aqui. Mas um dia, voltando aqui de Curitiba, ainda no ônibus, Deus falava com meu pai. Ele era afastado, ele estava longe de Jesus. Quando nós chegamos na nossa casa, ele me chamou lá no quarto para dormir, para me colocar para dormir. Ele sempre foi muito carinhoso. E ele disse assim para mim, filha, você realmente acredita naquelas histórias lá da escola bíblica que o pai te leva, que Jesus pode curar? Olha que interessante. Ao mesmo tempo, por isso, que eu sempre fui dividida entre duas coisas, ou fases, ou verdades, ou entre a verdade e a mentira. Mas enquanto de um lado, eu vivia uma história artística, dançando, fazendo shows. Do outro lado, o pai tentava levar na igreja de vez em quando para cumprir a missão. Sabe aquela coisa religiosa? Mas ali eu ouvia falar de Jesus. E foi quando, naquela época, quando meu pai fez aquela pergunta, todas aquelas histórias que pareciam insignificantes para uma criança fizeram sentido. E, amados, quando ele me perguntou, eu acho que eu posso entender um pouquinho porque Jesus disse que a gente tem que ser como criança.
eu lembro da forma como eu respondi. Pai, sim, eu acredito. Eu acredito que Jesus pode sim me curar. E a imagem que eu tinha na minha cabeça era de super-herói naquela fase. Então eu acreditava que Jesus podia entrar por aquela janela e fazer algo sobrenatural comigo. E foi realmente o que aconteceu. Enquanto meu pai orava. Olha que interessante. Antes de pedir, sabe o que ele fez? Ele se humilhou. E ele começou a se arrepender e pedir perdão pelo pecado, pelo afastamento de Deus. Ele dizia assim, Deus, eu sei que eu preciso de Ti. Eu sei. Mas, por favor, deixa minha filha comigo. Traz a cura do Senhor. E naquele momento, realmente eu tive uma experiência que marcou a minha história. Eu lembro que, eu conto toda vez eu choro. Você que não me conhece, eu sou chorona. Mas eu lembro que como umas nuvens entraram assim pela janela e tudo ficou muito branco e de repente eu adormeci. E meu pai disse que me deixou ali e foi para o seu quarto. No outro dia de manhã eu pulava, alegre, porque essa era a minha realidade. E eu pulei no meio deles e eu começava a gritar, pai, mãe, a dor de cabeça foi embora. E ali eu experimentei o poder sobrenatural de Deus. Ali eu experimentei que Jesus realmente cura. Ele não curava só na época da Bíblia. Ele cura ainda hoje, amém? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Se você crê assim, aplauda Jesus. Se você crê mesmo, aplauda mais um pouco. Oh, o Senhor quer despertar fé em nós. Ora, sunarabá. Esses dias eu ouvi um grande homem de Deus e sabe o que ele dizia? Se você realmente crê que Jesus é quem Ele é, você se move em direção a Ele. Não tem como a gente crer em quem Jesus é e continuar parado. E continuar estagnado em nossa fé, em nossa alma. Porque é impossível crer na realidade de quem Jesus é e ficar do mesmo jeito. A gente se move em direção a Ele porque a gente percebe que tem algo nele. Você quer se mover em direção a Ele hoje? Aleluia. Pois bem, mas aí eu continuei a minha história da seguinte forma. Deixei tudo que eu vivia e Deus me fez um toque muito especial. Eu comecei a visitar as pessoas doentes, porque eu tive uma empatia com elas, depois do momento que eu tinha ficado doente. E parece muito estranho, mas uma criança de 9 anos que não tinha contato com médicos, com pessoas mais intelectuais ou estudadas, porque eu vinha de uma origem simples. Mas, de repente, uma vontade, um despertar para ser médica começou. E uma coisa, eu orei a Deus naquele dia. Deus, eu sou fruto de um milagre. Sim ou não? Vocês ouviram a história. Ser médica não vai ser um tanto contraditório? Eu vou agir no humano ou eu vou agir no sobrenatural? E tão pequena ainda, eu lembro que houve um entendimento no meu coração. E a forma como eu achei de me entender com Deus foi o seguinte: eu posso ser sua parceira? Eu posso te dar uma ajudinha? É claro que a gente não ajuda a Deus, não é, amados? É claro, mas como criança, na minha concepção, eu posso só te ajudar a curar as pessoas como você me curou? E Deus é tão maravilhoso que depois de mais velha, quando Deus me deu mais experiências com o Espírito Santo, sabe uma das visões que Deus me deu, que nunca mais eu esqueci e que marcou minha história. E toda vez que eu subo num lugar como agora, você pergunta para mim se eu tenho taquicardia? Sim. A adrenalina é liberada? Sim. Eu fico um pouco ansiosa? Sim. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu estou andando e Jesus está andando comigo. E Jesus está indo junto comigo. Se eu entro naquela clínica, todo dia eu estou feliz e muito animada? Não. Tem dia que eu estou cansada, exausta, querendo ir embora e abandonar a minha missão. Mas aí Deus me lembra, eu estou com você. Lembra que eu estou aqui caminhando com você? Aí tem dias que eu encontro aqueles casos que parecem impossíveis. Que parece que Satanás grita no meu ouvido. Não, esse aqui agora não tem jeito. A incredulidade tenta pegar meu coração, mas eu me levanto e eu falo: Senhor, o Senhor Jesus está aqui comigo. Eu só sou a coadjuvante. Eu só sou a parceira. E quando nós entendemos isso, tudo muda, tudo faz sentido.
E aí eu compreendi hoje, porque quando eu perguntei, Deus respondeu para mim. Assim como desde pequena eu te ensinei. Que ao falar sobre vida, ao falar sobre milagre, ao falar sobre saúde, você não vai dissociar uma coisa da outra. Sabe por quê? Porque quando eu fui para a faculdade de medicina, que eu tinha que tomar uma decisão, ou eu ia para o seminário, ou eu ia para a faculdade de medicina. Simples assim. Naquele dia eu recebi uma palavra. E Deus me disse assim, através de um profeta, haverá um dia que as coisas farão sentido e elas se unirão. E você vai entender. E eu deixei de viver todo um tempo de avivamento que eu estava vivendo. Porque eu pregava já criança, eu levava essa notícia. Eu vi milagres acontecer em igrejas presbiterianas, pastores. Não eram igrejas. Eu nem conhecia a diferença de igreja pentecostal ou igreja tradicional. Eu só conhecia Jesus e o poder dele. E naquela época foi tão intenso. E de repente eu tive que abrir mão, porque para mim era um abrir mão, para vir embora sozinha para Curitiba, para estudar medicina apenas por 6 anos. Parecia que não tinha fim. Mas aí eu entendi. O Espírito Santo vai unir sabedoria e poder. Eu tinha falado o contrário. Poder sobrenatural e sabedoria. Você pode dizer comigo? Poder sobrenatural e sabedoria. Pois bem. Aí então eu entendi que hoje Deus quer trazer primeiro um tempo de sabedoria. Deus quer tocar a nossa mente. Nos trazer entendimento, porque a igreja perece, eu também, por falta de entendimento. Então, rapidamente, eu quero trazer aqui uma porção de sabedoria. E depois, o que o Senhor compartilhou comigo, e é Ele que vai governar esse tempo, Ele me disse que, então, haverá também um tempo de poder e de cura. Você crê que é dia de cura essa noite? Então, se segura. Ainda que estiver chato, você se segura, tá bom? Aguenta firme a porção de sabedoria para que tenhamos a porção de poder. Você pode colocar lá, por favor? Enquanto vai aparecendo? Não conseguiu? É uma data de 2018, em vermelho. Minha ajudante lá. Essa palavra, que foi a que eu falei com o pastor André, é uma palavra que Deus gerou no meu coração sobre saúde integral do corpo de Cristo. Você já parou para pensar? Porque quando Jesus escolheu relatar a sua relação com a igreja, ele disse que ele era o cabeça e que nós éramos o corpo. Então, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você é só o corpo. Ele é o cabeça. Mas você é o corpo. Aí o Senhor falou comigo, o corpo precisa estar saudável. Para ele poder andar, para ele poder produzir, para ele poder frutificar, para ele poder cumprir na terra aquilo que o cabeça deseja, o corpo de Cristo precisa estar saudável, sim? Nós, como pastores, temos visto uma realidade de que nós precisamos encarar que as nossas igrejas são grandes hospitais. Jesus já dizia isso. É um lugar para doentes e não para perfeitos, a começar de nós. Por isso, eu já vivi situações enquanto pastora, meu marido, o pastor André, deu o seu testemunho, e pastores não estão isentos das dificuldades de saúde, dificuldades de vida, porque somos gente como todos. Somos o corpo, mas precisamos de saúde. Em Gênesis 2, capítulo 7, é aquele texto que você conhece, que quando Deus criou o homem, Ele formou aquele corpo e a Bíblia relata que Ele soprou, diga soprou, o fôlego de vida. A palavra para o fôlego de vida que está ali em Gênesis é Zoe. Diga, Zoe. Zoe significa a vida que sai de Deus. Olha que interessante. A vida que sai de Deus. É a essência de Deus soprada no homem. Então, quando Deus me criou e Deus te criou, a ideia de Deus é que nós tivéssemos vida dele. Vida dele. Por isso que em João 10:10, quando Jesus vem à terra para resgatar o homem do pecado, ele não diz assim, ó, eu vim salvar vocês para que vocês se rastejem pela terra, doentes, maus, e então, quem sabe, vocês consigam chegar no céu. E o céu vai ser, então, a vida de vocês. Não. Em João 10:10, ele disse assim,
O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Sabe qual é a palavra para vida em João 10:10? Zoe. A mesma vida. Jesus está dizendo, eu quero resgatar para vocês a vida estabelecida por mim ou pelo meu Pai lá na criação. É essa vida com plenitude, com saúde, com intensidade completa em todos os níveis. Próximo. Por isso que eu entendo, por tudo que estudei da palavra de Deus e também da parte da medicina, que não existe um lugar de cura se nós não compreendemos que nós somos um tripé, que necessita de equilíbrio. A palavra de Deus fala muito sobre alinhamento, mas quando nós falamos em alinhamento, nós pensamos apenas no espiritual. Mas alinhar significa estar em uma linha. Olha o meu tronco. Se o meu tronco não estiver assim alinhado, ou eu vou ter uma escoliose, eu vou ser torta, ou o meu braço vai estar prejudicado, ou a minha perna vai estar com problema, o corpo já fica desequilibrado, desalinhado. Então, a vida cristã, ela precisa ter saúde na vida espiritual, onde tudo começa. Quando Jesus vem à nossa vida, é no nosso espírito que nós renascemos. Mas, a partir daí, ela começa a atingir a saúde como um todo. Precisamos, então, ter saúde espiritual, saúde na nossa alma e saúde no nosso corpo. Pois bem, aqui, bem rapidamente, porque eu não quero focar aqui, porque essa tem sido uma área muito mais já investida na igreja. Mas eu queria que rapidamente você olhasse para esses critérios que eu coloquei como sendo sinais de alguém que é saudável espiritualmente. Para que você possa se autodiagnosticar, olhar para você e perceber, será que eu tenho saúde espiritual? Olha bem. Primeiro, se você tem uma vida de relacionamento diário com Deus. Desde o Éden, é essa a realidade que Deus queria, sim ou não? Ele encontrava Adão na viração do dia. Então, a vida Zoe incluía intimidade com Deus, encontros diários com Ele. Temos tido isso, então somos saudáveis espiritualmente. Segundo, discipulado bíblico. A palavra vem para transformar nosso caráter. O nosso caráter precisa ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Se vemos o nosso caráter sendo discipulado à luz da palavra, por alguém que tem nos amado dentro de uma igreja, então estamos saudáveis espiritualmente. Terceiro, congregar junto com o corpo de Cristo. Alguém que vive sozinho, isolado, geralmente não está saudável. Eu ainda não estou na alma e nem no corpo, mas geralmente eu dou uma misturada. Preste atenção, numa depressão, a primeira coisa que acontece é a pessoa se isolar. Num relacionamento de namoro, pode perceber, se está muito dependente, se não está saudável, a primeira coisa que acontece com o casal é isolamento. Uma ovelha, se começa a ficar doente, está em pecado, ela vai se afastando primeiro de Deus, por vergonha, religião, ao invés de se aproximar daquele que cura, ela se afasta. E aí, o outro passa a se afastar da igreja. Porque ela não quer estar em contato com aquilo que expõe as suas dores. Ao invés dela querer ir e buscar a saúde. Por isso que congregar, Paulo dizia, não deixai-vos de congregar. Porque a saúde na convivência. Pastora, mesmo quando está tendo um monte de problema? Sim, sabe por quê? Eu costumo dizer lá na nossa casa, nossa igreja, que o nosso irmão, ele é objeto de Deus, instrumento de Deus, para nos trazer ensinamento e saúde. Então, quando a gente tem um conflito com o irmão, é uma oportunidade de desenvolvermos saúde espiritual, emocional e física. Porque tem gente que nem dorme quando está bravo com alguém, né? Então, a gente precisa deixar que a congregação nos ajude a crescer, a amadurecer e ter saúde em todos os níveis. Outro fator de saúde, ser um discipulador, ou seja, ser alguém que é coparticipante da obra de Deus. Se eu estou trabalhando, eu estou saudável. Quando eu paro de trabalhar, é porque eu já não estou saudável. Então, está inserido, trabalhando, vivendo o chamado de Deus, isso é sinal de saúde. E por último, tudo isso se resume a que nós somos sacerdotes e reis no reino de Deus. Ou seja, a nossa relação com Deus se baseia nesses dois pilares. Sacerdotes e reis. Sacerdócio fala da nossa relação com Deus. E reinado fala da nossa relação na terra, governar da terra com aquilo que Deus tem nos dado. Então, se nós compreendemos todas essas verdades e temos
buscado viver, não que a vivamos com perfeição, mas se temos buscado viver, nós podemos dizer que estamos saudáveis espiritualmente. Mas se por acaso você identificar algum ponto desse que está enfraquecido, é só clamar por Jesus. É só clamar por Ele, pedir ajuda, porque Ele quer derramar saúde nessa área, amém? Próximo. Segundo, a saúde emocional. O salmista já dizia, minha alma tem sede de ti, numa terra seca e árida. A alma fala daquele espaço dentro de nós, que revela nossos sentimentos, nossos pensamentos e o nosso comportamento. E sabe qual é a ordem? Geralmente é assim. Um pensamento que muitas vezes nós não comandamos, involuntário. Esse pensamento gera um sentimento que muitas vezes a gente nem identifica. E esse sentimento vai gerar um comportamento, que muitas vezes é quase que automático. Um comportamento baseado numa sequência de eventos que a gente nem sequer percebe. Quando Deus quer entrar na história da nossa alma, geralmente Ele vai abordar essas áreas aqui. A influência de toda a história da nossa vida, o padrão da nossa família, a educação que nós tivemos, o meio que fomos criados, a educação social e a educação também religiosa. Todos esses fatores vão nos marcando. Você vai sendo marcado sem perceber. E sabe o que vai sendo desenvolvido dentro de você? Um sistema de crenças. Diga, sistema de crenças. Pastora, qual é a diferença de fé? Fé, nós vamos ter um parâmetro bíblico de uma fé direcionada ao Senhor. Crença é tudo aquilo que a gente acredita, mas que não necessariamente é uma verdade bíblica. Mas são verdades que colocam dentro de nós. Por exemplo, uma criança que desenvolve a capacidade de mentir para se defender de um pai agressor. Foi um comportamento desenvolvido como proteção de uma história familiar adoecida. Futuramente ela vai ter uma alteração de caráter e muitas marcas na alma. O tempo do entendimento da necessidade de cura das nossas emoções, graças a Deus, chegou há algum tempo já nas nossas igrejas, sim? Talvez, não sei quanto tempo você já está frequentando a igreja, mas a Igreja de Cristo, no Brasil, há um tempo já, há mais de 10 anos, com certeza, tem vivido essa revelação de que não mais a psicologia é olhada como apenas uma ferramenta humana, científica, e que tudo dentro da ciência está perdido. Não, que há muita coisa necessária que pode cooperar com as verdades bíblicas, desde que não anule-as, para que possa realmente trazer uma forma de nós nos conhecermos e entrarmos nesses meandros que estão lá dentro de nós, nesses códigos de crenças que nem às vezes a gente acredita, a gente conhece. E de repente a gente se vê comportando de uma forma, eu não sei você, mas eu lidei por um tempo com a ira. Até hoje, eu creio que pro resto da minha vida eu vou ter sempre que ter um cuidado com as recaídas nessa área. Mas o que Deus me mostrava era assim, eu chorava, amados. Eu fazia jejum, eu fazia oração, minha saúde espiritual estava ótima. E eu não entendia por que essa ira, essas explosões que são assim. Sabe aquela explosão que você não queria ter e de repente você teve? Por quê? Aí eu fui compreendendo que existem gatilhos aqui dentro. E talvez você lide com isso. Que nem você conhece, que ficaram marcados em você. E que de repente te desencadeia a raiva, uma explosão que nem mesmo você sabe por quê. E aí vem o conflito. Se eu sei que a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Se eu quero a verdade, se eu estou jejuando, se eu estou fazendo a vontade de Deus, se eu estou vindo à igreja, se eu estou sendo discipulado, se eu sou uma mulher de Deus, por que eu ainda lido com isso? Você já teve esse conflito? Talvez só eu, me perdoe se foi só eu. Aí eu comecei, a partir de mim mesma, a compreender esse território. Por isso, hoje, consigo ajudar algumas pessoas no consultório. Nós precisamos compreender que a fé, ela vai nos alcançar no espírito. Mas nós precisamos abrir a nossa alma para essa verdade. E a Bíblia diz assim, que a minha palavra fará uma divisão entre alma e espírito. Sim? Ou seja, ela vai mostrar para você o que está no teu espírito que ainda não converteu-se para a sua alma.
ou a sua alma não se converteu às verdades que já estão no seu espírito. E por quê? Esses porquês são as respostas que nós vamos buscar dentro de uma terapia para compreendermos o porquê dos nossos comportamentos. Aí eu entendi que conhecer Jesus é um processo que começa. E esse renascer do Espírito é real e é imediato. Mas existe um processo de cura. Nesse interior, onde só a verdade da palavra, ainda que toda técnica humana, psicológica, de médica seja usada, não tem como sem a revelação do Espírito, para nós nos enxergarmos por dentro. Você lembra que o salmista dizia, sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da verdade, pelo caminho eterno. O Senhor vai nos guiar a toda a verdade, amém? É essa a nossa expectativa para que possamos ter saúde emocional. Próximo. Aí então, por último, e não menos importante, a saúde física. Aí um dia, eu estava atendendo um líder da Jocum, não vou citar nomes, e nesse dia, depois que eu o atendi, ele tinha tido um infarto. Gente, eu fui tomada de um amor, de compaixão por aquele homem, não só pela vida pessoal dele, mas pelo propósito que ele representava. Ele não era um homem comum. E eu tenho crido que nenhum de nós é uma pessoa comum. Nós somos pessoas especiais, com um propósito único nessa terra. E ele era também. E naquele dia que eu vi ele infartado, quando ele saiu, eu comecei a orar, a chorar, a interceder por ele, pela igreja, pelos líderes. Eu ainda, naquela época, deixa eu lembrar, acho que eu não era pastora. E eu estava intercedendo, o Espírito Santo falou assim comigo. Diga para eles que ele já tem fechado as brechas espirituais e as brechas emocionais. Inclusive, a Jocum é uma das áreas que mais foi usada, até para me abençoar, não sei você, na área de cura interior. Né? Mas diga que há uma brecha, e não só naquele homem, ou naquela Jocum, não, na Igreja de Cristo, na área da saúde física. E Satanás tem percebido isso. Deus falando com o meu espírito. Ou seja, a gente está cuidando do espírito, até já compreendemos um pouco mais a necessidade de cuidar da alma, mas a gente está esquecendo da nossa saúde física. Quer ver? Se eu fizesse uma pergunta, eu não vou te constranger, quantos já fizeram o check-up no último 1,5 ano ou 2? Não levante a mão, fica tranquilo. Mas só para a gente pensar. Porque a gente não dá tanta importância, a não ser quando a coisa já entorta. Quando a gente está feio, quando alguma coisa acontece. Aí a gente se lembra, né? E todo mundo, ou melhor, muitas pessoas têm até uma certa resistência com médicos. E eu já te perdoo se você resistiu a mim porque eu sou médica. Em nome de Jesus, porque eu já estou acostumada a perdoar os irmãos que não gostam de mim, de médico, né? Quer dizer, não de mim. Porque a gente foi ensinado desde pequenininho que se fizer coisa errada, o médico ia dar vacina. Né? Então, a gente já se arma contra o médico. Mulheres têm que ir quase que obrigatoriamente na ginecologista, né? Mas o homem, então, vamos falar com os homens um pouquinho, né? É difícil, né? Aí, eu dou glórias que chegam os homens quebrantados, que nem o pastor André, assim, que obedece, que né, se abre. Então, Deus está fazendo uma obra grande nos homens, glória a Deus. Mas há uma resistência, a gente cuidar da nossa saúde física. E o diabo sabe disso. Aí, olha que interessante, Deus me falou, eu não quero, eu vim para dar vida abundante. E eu lembro que eu já estava, inclusive, numa oração louca aí de viver até os 100 anos. Eu e meu marido, oro por mim e por ele também, porque eu não quero ficar viúva. Aí, eu brinquei com ele, mas nós temos que cooperar com o Espírito. Não adianta a gente clamar o sobrenatural. Eu já não era nem para estar aqui, mas já estou no lucro, não é verdade? Ainda estou pedindo para viver até 100. Eu já estou no lucro, mas eu penso comigo que graça eu tive, eu preciso cuidar disso que Deus me deu. A revelação de que nós somos o templo do Espírito Santo. Paulo não perguntou, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Eu escolhi um corpinho limitado como esse de vocês, que adoece de tudo quanto é jeito.
mas porque eu amo e acredito e porque eu quero revigorar vocês. Há um poder em mim que eu estou depositando dentro de vocês. Um dínamo chamado Espírito Santo. Poder de Deus. Agora escuta bem, amados. Se Deus tem um poder em mim e quer me usar até 100 anos, em nome de Jesus, quem diz amém para mim? Amém? E quer que eu corra, e quer que eu viva, e quer que eu ore, e quer que eu suba escada e desça escada, e quer que eu ore por uns 100, 200, 300, 400, sei lá. E se eu estiver doente? E se as minhas juntas estiverem todas doentes? E se eu estiver, manquejando, amados, eu tiver graça de estar mais próximo do Danduque, não sei se você conhece ele. Ele tem 76 anos. Gente, eu fico de cara, ele fica horas, e ora, e fala, e alguém até segura na calça dele assim, ó, mas ele vai. Por quê? Porque, além do fogo de Deus, com certeza, há uma graça de cuidado sobre a vida física dele. Fomos criados para glorificar a Deus. Nosso corpo está glorificando a Deus? Eu fui questionada numa época. Eu ainda não estou assim no ideal, para você já não me criticar. Mas eu já fui bem mais gordinha. E eu lembro que não foi algo que eu quis. Eu nunca lidei com peso. De repente, comecei a lidar. E aí, era uma época terrível de trabalho, estresse, muita coisa, ministério, filho pequeno. E eu fui deixando, o peso foi indo. Parei de caminhar, parei de cuidar de mim. Naquela época, o Espírito Santo também me incomodou, porque desde pequenininho ele anda comigo, você lembra? Só que ele não anda só para fazer milagres e prodígios. Ele também anda para nos exortar, para nos guiar à verdade. E ele falou assim, ei, não sei se está percebendo, mas todo dia, diariamente, para uma média de 15 a 20 pessoas, você fala para ele perder peso, caminhar, tudo aquilo que vocês já devem saber. E você? Do mesmo jeito que você precisa ter autoridade para falar da palavra que você está vivendo, você precisa também ter autoridade para, como médica, exortar, ensinar e levar as pessoas a um maior acolhimento de si mesmo. E eu entendi aquilo com tanta verdade. Como diz Paulo, não julgo ter atingido o alvo, mas uma coisa eu faço. Eu permaneço. Caio, levanto, continuo. E eu estou buscando com todas as minhas forças fazer a minha parte, porque a dele é com ele. Mas cooperar com o Espírito Santo. A estratégia do diabo mudou para destruir a igreja. E ele quer atingir o corpo físico, para atingir o corpo de Cristo. Machucar a tal ponto de nos paralisar. Nós somos os reis para governar na terra. Se ele nos destrói, ele destruiu o reino. Se ele destrói minha irmã, ele destruiu um propósito na terra. Ele nos destruiu só uma pessoa. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga acorda. 2 vezes, Se você está dormindo, acorda. E se você está sonolento para essa verdade espiritual, acorda também. Sabe por quê? Diga assim, você não é mais um. Você é um propósito na terra. Por isso o diabo quer te adoecer e te matar. Mas ele não vai conseguir. Continua a profecia. Não vai, em nome de Jesus. Porque nós estamos sendo levantados e acordados para a verdade. Próximo. Algumas crenças precisam ser desfeitas na casa de Deus. Quer ver uma? A visão do povo está mudando com relação aos líderes religiosos. Isso aqui é pesquisa científica. Teve um tempo que as pessoas tinham uma visão. Você lembra daquela... Vou fazer uma piada com o padre para não fazer com o pastor, para respeitar todos os meus amigos. Tinha uma coisa assim que quando você estava comendo muito, parece comida de padre. Já viu isso, não? Parece comida de padre, porque parece que era a coisa abundante, bastante. A gente tem uma visão assim que se não for bastante... E eu também, fica tranquilo, estamos juntos. A gente acha que se não for bastante, não está bom. Porque a gente tem uma visão distorcida. E essa era a visão de que sacerdote comia bem. Até o meu marido usava texto bíblico, vou entregar ele. Que nas ofertas as gorduras, que vinham lá. Eu não posso contestar ele. Tem um versículo que fala isso. Eu falei para ele, mas nós estamos na graça. Agora não é nossas gorduras que vão para o altar, é a nossa alma, nosso espírito, Mas eu acho que está na hora das gordurinhas ir para o altar também, amados? Então, olha só que interessante, essa pesquisa mostrou que nos próximos 5 anos,
será esperado dos líderes religiosos pelo povo saúde. Olha que interessante. Sabe por quê? Porque o povo necessita de referências, sim ou não? Eu fui de uma geração com poucas referências de mulheres no altar, não sei você. Hoje, há pouco tempo, né, pastora? Temos tido referências femininas fortes na palavra, no altar, porque viemos de uma época fraca nessa referência. As crianças precisam de referência, os adolescentes precisam de referência, nós precisamos, e o povo precisa de referências. Então, você, sacerdote, ministro, que estamos aqui nas primeiras cadeiras, somos os primeiros a precisar sermos referências de saúde para o nosso povo. Posso ouvir um amém? Amém. Precisamos desfazer também outra descrença. Como nós lutamos muito contra o espírito de sensualidade, que é aquela beleza, como que eu costumo dizer, uma beleza sensualizada, um conceito de beleza mundano, ou aqueles critérios que não comprometem santidade, mas que dizem que a mulher tem que ser assim, assado, o homem tem que ser desse jeito, aquele outro. E por esses conceitos errados de beleza, nós pegamos e sacrificamos o conceito de beleza. Mas a Bíblia fala de beleza, sabia? Inclusive, tem um texto que fala assim, que nós seremos belos no nosso próprio tempo. Olha que lindo, pastora. Significa que tem uma beleza para os 10 anos, para os 20 anos, para os 30 anos, para os 40 anos, posso ouvir amém, minha turma? Para os 50 anos, e para os 60 anos, e para os 70. Existe uma beleza para cada idade. Olha que lindo. Então, a gente não precisa ficar invejando a beleza das de 20. Eu já tive uma beleza de 20. Você não teve, irmã? Mas hoje é uma beleza de 40. E essa beleza é bíblica. E aí o que nós precisamos fazer? Recuperar. Eu lembro que quando eu me converti, foi bombado na minha cabeça, com tanta intensidade, o pecado da sensualidade. E eu queria tanto ser santa, que eu quase fui para o outro lado, se não fui, totalmente. Do relaxo, quando eu contei que me desandei. Isso significa o quê? Deus não quer que para combater a sensualidade e uma beleza mundana, a gente vá para um outro extremo religioso, onde a gente nem precisa se cuidar. Não é verdade. Deus quer uma beleza natural, sobrenatural, uma beleza de pele, uma beleza de olhar, uma beleza de cabelo. Né? Quando eu ou as minhas irmãs queridas que trabalham lá junto com a gente, começo a ficar com o olhar murcho, os cabelos assim, né? Sabe aqueles cabelos que a gente faz assim, né? Já não está com vontade de se arrumar. Aí eu já começo a prestar atenção. Mas por quê? Porque às vezes a gente está tão esgotado, tão cansada, que a gente começa a se descuidar. E a gente interpreta, é para o Senhor, né? A gente espiritualiza. O Senhor não quer isso, o Senhor nos quer belas e belos, homens também. Homens, mulheres querem vocês belos. Não se engane. Não acha assim, a mulher que tem que se cuidar, mulher, homem não importa. Meu pai dizia assim, o que importa é dinheiro no bolso. Olha, isso é uma mentira. Né? Eu lembro dele falando isso, o que importa é dinheiro no bolso. Não, e eu não estou falando de uma beleza protocolada, estou falando de uma beleza de saúde, de vida, de vitalidade. Amém? Última coisa de falsa crença que a gente tem que desmascarar. Deus quer resgatar, sim, o nosso corpo para ele ser saudável. E Ele quer resgatar aquela mentira de que nós temos que ser como os padrões do mundo. E aqui eu trouxe os parâmetros, revistas de moda, revistas de pornografia, que deturpam nossos valores mentais, aquilo que a gente vê como beleza. Não é o nosso assunto de hoje, mas eu sou campeã em abrir parênteses e não fechar, mas eu prometo que eu vou fechar. Sexualidade, não é o assunto de hoje, mas precisa ter saúde. Só que a gente vem, talvez, de muitas culturas, de muitas impregnações de falsas verdades sobre sexualidade. E a gente acredita que sexualidade é aquilo lá que vimos no mundo, que conhecemos das mentiras de Satanás. Só que aquilo a gente converte, aceita Jesus, mas aquelas mentiras continuam impregnadas. Sabe o que o diabo sopra no nosso ouvido? Você nunca vai ser assim. Você nunca vai ser bonito assim, você nunca vai ser bonita assim, você nunca vai saber viver uma sexualidade desse jeito que eles fazem. Tudo mentira, tudo encenado, tudo diabólico, e a gente acredita que a gente não pode. Eu costumo dizer que se o espírito de sensualidade
Se a gente acredita, porque daí a gente está acreditando que o espírito de sensualidade dá poder para uma beleza e para um sexo desta forma. Imagina se realmente a gente acreditar no que o Espírito Santo é capaz de fazer. Eu costumo dizer que esse fogo do Espírito Santo é para tudo, inclusive para isso, casais casados, amém? O Senhor quer saúde e fogo do Espírito Santo de Deus, até a gente ficar velhinho também, em nome de Jesus. Alimentação. Precisamos olhar para a gula como olhamos para o adultério, mas a gente olha diferente. A religião nos engana. Não podemos categorizar. Outra falsa crença. Todo mundo fala para a gente, crente não bebe, mas come. Fala ou não fala? Isso é falsa crença, é uma crença popular, que virou gospel. Então fala para o teu irmão assim, isso não é verdade. Crente não bebe, mas crente também não é guloso. Eu falo isso para mim toda vez que meu olho cresce. Crente não é guloso. Precisamos comer segundo os padrões bíblicos, pelos motivos de saúde e não de religião. É um estudo imenso, não posso trazer aqui, mas se a gente estudar toda aquela coisa arada lá de Levítico, tinha um sentido. Tinha um sentido cultural, alimentar, de cuidado, de proteção. Sabe a questão da carne do porco? Não vamos entrar em polêmica, prometo, pastor. Mas assim, comer carne de porco não vai mudar se vai para o céu ou não. Agora, o colesterol muda, fecha parênteses, volta. Mentalidade não é uma questão de dieta ou de cartilha. Foi algo que Deus me ensinou, estou aprendendo ainda, todo dia, toda hora. Não é uma questão de dieta, é uma questão de mente. Tudo é uma questão de mente. Sexualidade, que eu acabei de falar, é uma questão de mente. Tudo é na mente. Então, olha que Deus mostrou para mim e para o meu marido essa parte aqui que eu tenho que passar rapidinho também. Na mentalidade lá do Egito, lembra que eles comiam comida de escravo. No deserto, eles comiam o quê? O maná. Era milagre, era de Deus. Sim, ok, isso inquestionável espiritualmente, pastores. Mas a questão é, tem uma ideia da coisa de ser todo dia a mesma coisa. Você já imaginou comer maná todo dia? Depender de Deus é maravilhoso. Eu não estou questionando o princípio espiritual, ok? Mas pensa só na comida. Você comer uma coisa todo dia. Não sei quem já fez, eu já fiz tudo quanto é dieta. Aquela da proteína. Todo mundo pensa assim, comer só carne, bacon, ovo, é maravilhoso. Vamos nessa. Quando chega no 10, você não pode ver na tua frente. Porque ninguém foi feito para comer uma coisa só. Então, a do maná era um lugar de aprender dependência de Deus. Mas a dieta em si era terrível, restrita. É a ideia da dieta. Só para você guardar aí. Mas quando chega em Canaã, o que o povo, os enviados lá trouxeram para dizer que era uma terra especial e uma terra da promessa? Fala alto, pastor. É pastor? Uva. Você gosta de uva, pastor? Não responde. Não gosta? Ai, que bom. Que bom. Uva, fruta. Olha que interessante. Coisa natural. Então, a expressão que Deus me trouxe assim, não é para a gente ter uma alimentação escrava, que a gente tem que comer, não pode comer, aquela coisa assim sofrida, que massacra. Mas também não é uma dieta de come uma coisa só fruta, então vamos comer só uva. Também ninguém aguenta, uva. Não, mas é uma dieta equilibrada. Uma dieta, e o Espírito Santo é um espírito de moderação. Ele quer moderar o nosso apetite, sim ou não? Então, você acredita mesmo que ele pode tocar o seu apetite? Eu precisei acreditar. Ele pode tocar. Ele pode. Creia, amado, em nome de Jesus, ele pode. Próximo. E, por último, desafiador, atividade física. Por que o texto bíblico compara a vida espiritual com uma vida de atleta? Fala lá ou não? Que a gente vai caminhar uma carreira cristã e precisa ter a disciplina do atleta, a perseverança do atleta, caminhar até o final para receber o prêmio da soberana vocação igual um atleta. Então, isso fala de que a Bíblia traz como exemplo que nós precisamos, não que todos vamos ser atletas, né? Não vamos ter essa santa ilusão, mas nós vamos buscar saúde no exercício físico, na caminhada, no tirar o nosso corpo de uma passividade que nos adoece. Olha só, o que eu fiz uma pergunta para juntar as duas coisas. Como que os apóstolos conseguiram evangelizar o mundo naquela época?
Não tinha avião, pastores. Não tinha carro. Tinha os jumentinhos, isso a gente sabia que tinha. Mas eles faziam muita caminhada, muita caminhada, muita caminhada, muita caminhada. E aqui entra um outro princípio, que ainda que a gente não tivesse esses textos bíblicos para justificar, obediência às autoridades médicas que estudaram sobre o assunto. E que sabem que se nós sairmos do sedentarismo para a vida ativa, amados, eu não trouxe aqui porque não era objetivo, mas as pesquisas mostram uma alteração imensa na porcentagem do aumento da sua qualidade de vida e da sua sobrevida, ou seja, a forma como você vai viver e a quantidade de anos que você vai viver. Você quer viver muito? Você quer ter saúde? Então concorde com o Espírito Santo e caminhe. Quem pode dizer amém? Fique em pé um pouquinho, só para você exercitar. Olha para o teu irmão aí. Nós, curitibanos, então, pensa numa racinha que gosta de ficar em casa no sofá debaixo da coberta, né? Que é muito frio. Olha para o teu irmão e fala aí, vamos treinar. Você consegue treinar assim paradinho? Personal gospel, vai lá. Vamos treinar? A gente precisa movimentar nosso corpo até na igreja, a gente é parado, é ou não é? Fala para a gente dançar, Deus o livre, querem matar o ministro do louvor. Porque a gente é preguiçoso. Fala, sai de mim, preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A gente não é preguiçoso, em nome de Jesus. Vai acelerando, acelera, mano. Vamos. Viu, se eu parei, você também parou. Não para, se eu fizer errado, você não faz. A gente precisa continuar. Quem é marido e mulher? Fala aí para ele, vamos começar amanhã? Vamos começar amanhã? Vamos começar amanhã? Eu creio em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Próximo. Eu falei que era o último, não é? Dessa parte da sabedoria. Princípio do descanso. Dormir. Primeiro testemunho do pastor André aqui era dificuldade com sono. Quando nós aceleramos muito, os dois lados, né? Se a gente desacelera demais, é depressão. Se a gente acelera demais, é ansiedade e tira o nosso sono. Se a gente está com depressão, a gente não quer sair da cama. Olha, gente. Isso. Olha, isso que eu estou há 2 anos na academia. Isso que imagina se a gente realmente compreendesse o poder do equilíbrio que o Espírito Santo pode nos dar. Ele não quer que a gente durma demais, se torne improdutivo, mas Ele também não quer que a gente fique hiperativo. Deus não quer ninguém imperativo. Deus não precisa que a gente acelere fora do normal para nos usar, amém? Ele vai nos usar com saúde. E eu entendo que o princípio do sábado não é, de novo, não vamos entrar em polêmica, não era uma questão apenas de religião. Era um princípio de descanso. Deus não precisa descansar, precisa, amados? Mas por que Ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º? Para nos ensinar um princípio. O princípio do descanso. Vocês precisam descansar. O período e a qualidade do nosso sono é importante. O tempo de qualidade pessoal. O que é isso aqui? É a pergunta que menos sabem responder no consultório. O que você gosta de fazer? A gente sabe o que o marido gosta, o que a mulher gosta, a gente sabe dos filhos, a gente sabe das ovelhas, papa, mas e você? O que você gosta de fazer? Só para você, sozinho, para cuidar de você. Isso fala de qualidade, de você ter tempo, administrar o seu tempo para ter o seu descanso de físico, corpo, mas ter um descanso de alma também. Um descanso onde você vai fazer algo que te nutre. Outro, um tempo de qualidade conjugal. Não tem como. Lá nos nossos discipulados, a gente ajuda os casais a agendar encontros. Como assim, pastora? Que horror! Tinha uma que disse assim para mim, mas vai virar muito matemático. Eu falei, é melhor matemático do que estar no negativo sempre. Né? Então, a gente precisa ter uma agenda que nos leve a viver uma vida de qualidade conjugal. Tempo de qualidade familiar, ter o dia da família, o momento da família, onde você vai esquecer todos os outros propósitos e vai focar na sua família. E férias regulares. Isso foi algo que eu e Marcelo, depois que nós tivemos uma estafa muito grande. Ele primeiro, eu depois, porque daí eu tive que segurar ele, olha o tamanho dele. Ninguém entendeu a piada, né? Tudo bem, é que vocês não viram ele em pé. Ele é bem grande, eu sou bem pequenininha. Como seus pastores, né?
Para segurar, para segurar emocionalmente o meu marido, eu fui me esgotando, eu também me esgotei e entramos nessa fase bem difícil da nossa história. E sabe, amados, ali nós entendemos que não importa se o propósito é ministerial, a gente cansa. A gente precisa ter qualidade. E outra coisa que cansa, não sei se vocês sabem, mas cansa muito, cura. Sabia? Processo de batalha espiritual, processo de terapia, processo de cura. Você já saiu de aconselhamento, atendimento, que você tem que dormir algumas horas para se recuperar? Porque você mexe dentro de você, cansa. E a gente precisa compreender que o descanso vai trazer vigor à nossa vida. E férias é algo imprescindível para a gente poder ter vida de qualidade. Para tudo isso caber na sua vida, você precisa ter o quê? Uma agenda. Se a gente não tiver uma agenda, como que vai ter tempo para tudo isso? Agora, a Bíblia diz ou não que há tempo para todo propósito? Se você entender que tudo isso que nós trouxemos tem propósito, tem que haver tempo. Se não tiver, ou nós não estamos administrando bem o nosso tempo, ou nós estamos fazendo coisas que não são propósito. E aí nós temos que rever a nossa agenda. Precisamos adequá-la. Mudar a nossa mentalidade, não olhar para a agenda como uma escravidão. Tem gente que não suporta a agenda, parece que eu estou preso. Não, a agenda me liberta para viver uma vida de disciplina. A disciplina ela é considerada em toda a Bíblia, sim ou não? Em toda a Bíblia, disciplinas espirituais, disciplinas físicas. Sem vida de disciplina, nem vida de oração nós teremos. Porque fala a verdade, eu vou confessar, irmãos. Eu sou pastora, mas eu não estou morrendo de vontade todo dia de orar. Você sim? Desculpa se eu te escandalizei. Mas o corpo, às vezes, quer ficar na cama e não orar. Eu vou ter que domesticá-lo, discipliná-lo e, pelo Espírito Santo, pelo poder, dizer, a minha vida vai ser uma vida de oração hoje. Porque o que eu queria mesmo era dormir. Mas agora não é hora de dormir, é hora de orar. Isso é disciplina e precisa estar agendado. Aí Deus sempre me falou algo. Autogoverno é a primeira coisa. Governar nossa própria vida. A gente quer governar a vida do marido, a agenda do marido sem governar a nossa. A mulher quer governar o marido quer governar da mulher, a gente quer governar dos filhos, a gente quer governar os discípulos, a igreja, mas a gente não se governa. E a Bíblia diz que nós precisamos entender que o domínio próprio, que é fruto do Espírito, precisa ser exercido na nossa vida. Por isso, desse tempo, o que Deus me trouxe? Como governaremos a nossa casa ou a casa de Deus, se nós não governarmos a nós mesmos. Nessas 3 áreas de saúde, física, emocional e espiritual. E por último, isso foi muito revelador para mim, foi motivo de quebrantamento de dias, mas eu consegui resumir numa frase. Cuidar de todos, sem cuidar de nós mesmos, não é amor, é baixa autoestima. Isso é muito profundo. Leva para casa, se você quiser, anota e deixa o Espírito Santo falar com você. Por que Coríntios fala que eu posso dar o meu corpo para ser queimado ou posso dar todos os meus bens para o outro, mas se não for por amor, de nada vale? Então significa que pode não ser por amor, sim? E eu sempre procurei entender com o Espírito Santo, como assim? Se a base for cuidar de todos, esquecendo de mim, eu posso estar fazendo isso para provar valor. Para curar as minhas rejeições e ser aceito pelas pessoas. E não necessariamente porque eu as amo. Mas se eu cuido de mim, se eu amo a mim mesma, porque Deus disse que eu amarei o outro como a mim mesma, então eu vou estar capacitada pelo Espírito a cuidar do outro. E daí realmente será por um amor maduro, um amor forte, um amor firmado no Senhor. Amém? Diante disso, eu quero rapidamente te fazer uma pergunta. Você não está aqui à toa. Você é um filho de Deus guiado pelo Espírito dele. Amém? Você está aqui porque você está buscando cura, sim ou não? Então eu quero que você abra rapidamente, para nós terminarmos essa palavra, em João capítulo 5. E após essa porção de sabedoria, o Senhor quer derramar, fechar esse tempo com uma porção de poder. Você crê nisso? Será que você crê? Você crê nisso? Olha só
o que diz esse texto. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Ponte das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca, começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Aí nós vamos pular para o versículo 12, ou 13. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Se alguém do louvor puder subir, eu que vou descer. Eu queria chegar um pouquinho mais perto de você para falar sobre esse texto. Você acredita que hoje aqui é um lugar de cura? Depois de toda essa palavra de sabedoria, eu tenho entendido do Espírito Santo o seguinte: ser guiado pelo Espírito não é a gente andando e o Espírito Santo nos empurrando. Conseguiu imaginar a cena? Ser guiado pelo Espírito Santo, e eu estudei isso com a palavra lá do original, tem a ver, o Espírito Santo, imagina uma cadeira, o Espírito Santo pega de um lado e eu pego do outro. Eu entendi que um desses braços é a sabedoria, tudo isso que nós conversamos aqui. E o outro braço é o Espírito Santo. E o poder que só vem dele. Amados, nem para fazer essas coisas que parecem simples, sim ou não, a gente tem condições. E um dia eu falei para Deus: Deus, por que é tão difícil? Coisas tão simples. E Deus me disse assim: essa é a sua humilhação. Dependa de mim. E nesses dias que eu estava buscando coisas novas em Deus, eu estava ouvindo aquele homem de Deus falando algo que ele falou que me tocou demais. Não tente se esforçar demasiadamente para fazer algo. Só se renda ao Espírito. Não está pesado? Não está conseguindo? Pergunta para ele: Espírito Santo, me dá uma força, vamos junto. E agora eu quero que você olhe para este lugar que nós estamos aqui agora. Essa igreja é tão linda. Olha de forma espiritual. Aqui é um grande tanque. Você ouviu esse texto? Quando Jesus estava ali naquele lugar, a Bíblia diz que ele estava indo para uma festa. Jesus amava festa, eu também. Jesus estava indo para uma festa. E quando ele estava indo para a festa, de repente ele parou num lugar onde eles passavam para se purificar. E havia um tanque. Ou melhor, esse tanque era constituído de 2 piscinas. Olha 2 de novo. Sabedoria e poder. E sabe o que a Bíblia relata? Que aquele lugar era chamado Betesda. E o nome é Casa da Misericórdia. Amados, todas essas verdades são profundas e a gente precisa vivê-las. Mas talvez você se viu não vivendo tantas delas. Hoje é dia de Deus te dar misericórdia sobre isso, amém? Porque Ele é um Deus de misericórdia. E Ele quer te ensinar a viver essa verdade para você viver cura. Mas sabe o que me trouxe ao coração? Eu quero falar rapidamente para você. Nesse tempo de nós nos posicionarmos em oração. Havia um homem com 38 anos de uma doença. Eu era só uma criança de 9 anos e só vivi 6 meses doente e já foi terrível. Imagina 38 anos doente. Mas aquele homem estava no lugar certo. Ele estava no lugar chamado Betesda, Casa de Misericórdia, onde havia um tanque especial.
A Bíblia relata que de tempos em tempos, olha o tempo profético, aquelas águas se moviam, mas elas se moviam de uma forma diferente. Havia alguém que movia aquelas águas para trazer cura. Tem alguém movendo as águas na sua direção. Desde que eu estava ali em cima, o Senhor me incomodava muito sobre você. Ele dizia assim, fala para ela que eu estou movendo as águas. Eu estou movendo as águas em direção a ela. E essas águas que se moviam, se alguém fosse mergulhado nela, imediatamente era curado. Então aquele homem estava no lugar certo. Ele estava no momento certo, porque era a hora que a água ia mover. Você crê que a água está começando a se mover aqui, amado? Há uma água diferente aqui. E podia não ser eu, podia ser qualquer um aqui. Jesus, o médico dos médicos, está aqui. É Ele que move as águas de cura. Ora, sinarabarachanarabá. Só que aquele homem, olha que interessante, estava no lugar certo. Na hora certa, no momento de um alinhamento profético, quando as águas iam se mover. Jesus percebeu o coração dele. Mas quando Jesus chegou para ele, Jesus fez uma pergunta que parece ridícula, pastor. Perdão, Jesus jamais faria uma pergunta ridícula, ela só parece. Mas imagina olhar para um homem de 38 anos doente, a mesma coisa do médico perguntar, tudo bem? É até ridículo, porque se eu vou no médico, geralmente porque eu não estou bem. Então parece assim, por quê? Ele podia se revoltar, por que você está perguntando o quê? Ele pergunta assim, ó, queres ser curado? Talvez nas ofensas dele, muitas vezes é isso que a gente faz. Claro que sim, né, Deus? Você não está vendo? Se você quiser, faça alguma coisa. Mas ele não pensou assim, provavelmente, porque essa não foi a postura dele. Ele humildemente relatou a situação para Jesus. Ele disse assim, Jesus, eu quero. Mas o que acontece é que toda vez eu venho aqui. Mas na hora que é a minha vez, eu vou. Olha que interessante, ele diz, eu vou. Mas na hora de ter, porque tinha que ter alguém. Você lembra disso? Que tinha que colocar lá. Não tem ninguém para me colocar. E é tão interessante que Jesus olha para ele. E eu imagino o olhar de Jesus naquele momento. Jesus olha para ele. E Jesus diz, uma coisa eu te digo. Levanta-te. Pega a tua maca. E anda. Você vai ficar me olhando assim? O que você pensa sobre isso? Eu olho para as coisas da Bíblia e isso me deixa assim, absurdada. Eu uso uma palavra que não existe, absurdada. A gente olha para todo um método e existe mesmo. Jesus respeita e inclusive ele trabalha com sistemas. Trabalha com estruturas de igreja, ele trabalha com clínicas, como depois vou mostrar para você a nossa. Mas ele não precisa delas. É uma combinação perfeita. Ele quer que precisemos uns dos outros. Mas se ele entender que o momento profético é de uma cura sobrenatural como foi a minha, ela também acontece. Deus não está dentro de uma caixinha. Deus cura fora ou dentro de um consultório. Deus cura fora ou dentro de uma igreja. Deus cura numa igreja presbiteriana. Deus cura numa igreja pentecostal. Deus cura no jardim da nossa casa. Ou Deus cura no exterior. Deus usa o que Ele quiser, como Ele quiser. Ele faz o que Ele quiser. Aleluia. Por isso eu não sei se Deus vai usar um médico para você, se Deus vai usar a nossa clínica, se Deus vai usar agora, se vai ser imediato ou vai ser um processo. Não me pergunte, eu não sei, eu só sei uma coisa. Ele cura. E uma coisa eu aprendi. Quando Jesus fez aquela pergunta, Ele não estava sendo mal ou desrespeitando a dor de um homem de 38 anos. Sabe o que Ele estava fazendo? Cutucando. Você entende essa palavra? Da minha cidade. Cutucando. Mexendo. Mexendo nas entranhas da fé daquele homem. Porque pense depois de 38 anos. A incredulidade devia ter chegado. Talvez você passe por muito tempo alguma aflição e você pergunta, quando, Deus? Aí a incredulidade começa a chegar assim ou não? Mas quando Jesus olha no teu olho, amado,
quando Jesus, com os olhos de fogo, olha nos nossos olhos e pergunta: você quer ser curada? Sabe o que Ele quer? Que você se posicione, que você alimente a tua fé de novo, que você acorde para lembrar quem Ele é. Que você olhe para os lados e diga: eu estou cansado, eu estou desesperançoso, mas se Ele está me acordando aqui, eu vou me levantar, não vou ficar esperando passivo. E quando Jesus fez isso, a primeira ordem dele foi qual, amados? Levanta-te. Você pode se levantar agora nessa hora? Levanta-te. Sabe o que ele estava dizendo com isso? Se posicione. E o corpo fala muito da nossa alma. Quando nós estamos desanimados, o nosso corpo fica desanimado. Mas quando algo dentro de nós move, o nosso corpo corresponde àquilo que está se movendo dentro de nós. Então, quando Jesus disse: levanta-te, amado, ele não andava, ele tinha dificuldade, ele estava doente, eram 38 anos, Jesus não estava judiando dele, Jesus estava dizendo: acredite no que eu estou te falando, até quase falei em línguas, acredite e se posicione, levante. Mas ele continua: pega a tua maca. Sabe o que significa pega a tua maca? Às vezes a gente quer ficar com a nossa maca, amados. Às vezes a gente quer ficar grudado na nossa dor. E é muito interessante isso, porque parece um absurdo, mas é verdade. Eu tenho descoberto isso dentro dos consultórios. Tem gente que está doente, mas se abraça a doença. Sabe por quê? Porque se ela estiver doente, vai ter alguém para cuidar dela. Se ela estiver mal, depressiva, vai ter alguém para zelar por ela. Tem gente que vai tentar se matar para chamar a atenção de pessoas que não olham para ela, não se importam. Por isso Jesus sabia de tudo isso. E ele diz: larga a tua maca, quebra. Se é uma cadeira de roda, quebra. Se é um amuleto, quebra. Se é uma dependência emocional, quebra. Se você vive com medos, quebre. Mas desfaça da tua maca. E por último, ele fale: e ande. E andar não fala de um passo, fala de muitos passos consecutivos. Fala de um processo, fala de uma caminhada. Ele diz: você quer crer? Então continue. Às vezes a gente entra num processo de cura, mas a gente desanima e para. E Deus está dizendo: não pare, continue. Porque tem curas que serão um processo. Eu já vi gente sendo curado de paralisia, que precisou fazer fisioterapia, porque a perna não era preparada para andar, porque ele não andava há muitos anos, tinha atrofia. Então sim, precisou de fisioterapia, mas é porque o milagre não aconteceu? Não, é porque ele precisava de treinamento para uma perna que não era acostumada a caminhar. Tem almas que não são acostumadas a ser felizes. Ela se acostumou a ser triste. Nós vamos precisar exercitá-la. Nós vamos precisar exercitá-la. E Jesus diz assim: eu sou o óleo de alegria. Sabia que alegria não é um sentimento de temperamento? A gente acha assim: eu queria ser sanguíneo, porque sanguíneo é feliz, né? Tem um monte de sanguíneo depressivo, amado. A alegria do Senhor é a nossa força. É uma alegria do Espírito. É uma alegria, um gozo no nosso Espírito. E nessa hora que o Espírito Santo está dizendo, aquele que tem ouvido, escute o que o Espírito Santo diz. Levanta-te. Você pode descruzar seus braços? Nossa postura corporal fala da nossa fé. Feche os seus olhos por um minuto. Quando fechamos os olhos são a janela da alma. Olhe para o que Deus está mostrando para você nessa hora. Há quanto tempo você tem buscado por essa cura? Você já ouviu a voz de Deus? Você já se levantou? Você já lançou a maca fora? Ou você já está no processo de andar, mas ainda está no processo? Não sei em qual fase você está. Eu sei de uma coisa: Jesus está neste lugar e quer tocar você.